Em uma sociedade, o Estado tem uma Constituição Federal garantindo os direitos fundamentais de cada cidadão. Para Luiz Ferraioli, essa teoria do garantismo penal serve justamente para defender e colocar em prática os direitos fundamentais dos indivíduos, por exemplo, o direito à vida, liberdade, segurança, entre outros. Essa teoria se baseia na proteção do ordenamento jurídico, tendo um grande respeito pelos direitos fundamentais e pelas garantias processuais, o que resulta no cumprimento efetivo das leis, não fazendo com que elas sejam violadas por parte do próprio Estado, já que ele é detentor do ius puniendi, ou seja, só o Estado pode punir. E com a teoria do garantismo penal, tem que haver uma punição que não seja repressiva, nem severa e nem arbitrária. Com relação aos princípios, eu que vou explicar sobre eles. O princípio da retributividade e o princípio da legalidade, eu vou explicar eles de uma forma um pouco mais conexa, até porque eles são complementos um do outro. O princípio da retributividade, ele é um princípio anterior ao da legalidade e por isso ele tem uma acepção mais primitiva. Sua máxima diz o seguinte: não há crime sem pena anterior, tá certo? Enquanto, não apenas sem crime, na verdade. Enquanto o princípio da legalidade, como complemento, como contexto histórico do desenvolvimento do Estado, de acepções novas com relação ao direito penal, ele já vai ter uma visão um pouquinho mais diferente, que no caso é não há crime sem lei penal anterior, tá certo? Aí a gente vai para o próximo princípio. No caso é o princípio da necessidade e da lesividade. Esse princípio, ele retrata o direito penal como a última ratio, ou seja, o último recurso disponível para todo e qualquer cidadão, todo e qualquer indivíduo da sociedade realizar um requerimento para a proteção do seu bem jurídico, seja por ameaça, seja por lesão efetiva, tá certo? Temos também o princípio da materialidade, o qual ninguém pode ser incriminado por condições inerentes à sua existência. O que a gente pode afirmar? No crime, há três juízos que definem a sua integralidade. Entre eles, a gente possui tipicidade, culpabilidade e antijuricidade. Esses três formam os elementos do crime. Porém, ao realizar um crime ao qual a pessoa não possua consciência, não possua habilidade de discernimento, ele pode até estar cometendo um fato típico e antijurídico, mas o juízo de reprovabilidade da sua ação não pode ser aplicado, visto que ele não está em capacidade cognitiva de entender a situação social em que ele se encontra. Tá certo? Espero ter explicado bem um pouquinho do princípio da materialidade. Princípio da culpabilidade, a gente já pode afirmar que ninguém será julgado por crime que não haja dolo, muito menos for proveniente de imprudência, a não ser que esteja tipificado no Código Penal. Isso está explicado porque, mais uma vez, como o princípio da lesividade diz, o direito ele vai servir como última ratio, ou seja, ele vai requerer um atendimento especial para os bens que são mais necessários à vida do ser humano, certo? Os bens, os crimes que forem cometidos e que não tiverem um grande teor de lesividade, eles vão muito mais para a esfera civil do que a esfera penal, tá certo? Temos também o princípio da jurisdição, o qual diz que jurisdição, pelo seu próprio significado, pela sua própria semântica, já afirma o seguinte: jurisdição quer dizer direito ao caso concreto. Pegando isso, a gente transforma isso de um jeito mais inteligível. Todo direito ele tem que seguir um ordenamento. E o ordenamento brasileiro ele tem uma espécie de direito central, uma espécie de direito principológico maior, superior a todos os outros, inclusive ao direito penal, o qual é o direito constitucional. Todo processo legal, todo, toda a pena do, do Código de Leis Penais, ele está extremamente estabelecida e extremamente subjugada pelos princípios constitucionais.
eles têm que entrar de acordo com os princípios constitucionais, tá certo? E o princípio do acusatório estabelece a diferença entre julgador e acusador. O julgador, no caso, é o Estado. Ele serve como um ser equidistante das partes, o qual vai fazer um julgamento de forma mais adequada e mais precisa. E o acusador é o qual está realizando a proteção do seu bem jurídico, está utilizando do direito de ação, certo? Princípio do encargo de prova. O réu não deverá provar sua inocência, mas sim o acusador deverá provar a sua responsabilidade dolosa e culposa. E quer dizer o seguinte: quem realiza a ação, ele tem que provar que realmente ele estava com o direito a ser colocado em ameaça, tá certo? E se essa acusação não conseguir ser provada, ela pode como é que se diz? Ela pode ser anulada, visto que uma possível alteração, um possível segmento do processo, sem que o réu consiga se defender, possa vir a trazer um desequilíbrio na balança do julgamento, tá certo? E o princípio do contraditório, que é o último, o réu tem o direito de saber do que ele é acusado. Ou seja, vivemos num Estado democrático de direito e precisamos que tenham formalidade, precisamos que tenham apoio, precisamos que tenham legitimidade no devido processo legal. E isso, pelas coisas estabelecidas na norma constitucional, deve ser feito com equidade e de forma equidistante pelo Poder Judiciário ao realizar o, o julgamento do sistema tanto penal quanto civil, tá certo? Mesmo a gente só falando da esfera penal, todo o contexto ele deve ser aplicado para fazer um julgamento na melhor forma. E é isso, professor. Obrigado. O abolicionismo acredita que todo o sistema penal deve ser extinto. Porque, para o abolicionismo, o sistema penal não é uma solução, e sim um problema. Algumas das propostas abolicionistas são descriminalizar as políticas jovens, desmascarar a execução de tratamento, desestatizar o controle social e também acionar uma política criminal negativa e também elaborar uma teoria sensitiva do direito penal. Por quê? Porque eles acreditam, os abolicionistas acreditam que o sistema penal ele só atinge a minoria, ele só atinge os desprivilegiados. Ou seja, que o sistema penal ele favorece a uma classe social, a classe mais forte.